Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é o seu canal IEG Moçambique e este é o seu programa da Esperança para a Vida. Aqui estamos nós mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina e tu és o nosso convidado muito especial. Fique conosco até ao fim da lição. Irmão Edson, irmão Rogério, sejam bem-vindos a esta plataforma, a este espaço para o estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado, irmão Oscar. É um prazer enorme estar diante dos irmãos para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Fique atento, leve a sua Bíblia e vamos juntos estudar a lição. Amém. Irmão Edson, de igual modo, poderá saudar os irmãos que nos acompanham. É sempre um prazer poder estar aqui e comentar as lições, compartilhando assim as ideias sobre o que os temas propõem com os irmãos que estão de lá de casa. Muito obrigado, irmãos. Eu quero convidar assim que ainda não é inscrito no canal para que possa se inscrever, ativar o sino de notificações, compartilhar esta lição com os demais irmãos e, em suma, deixe os seus comentários. Isto é muito importante para o crescimento espiritual. Então, antes mesmo de avançarmos com o estudo da lição número 5, com o tema Como Estudar a Bíblia, vamos pedir a presença do Espírito Santo através da oração. O irmão Edson pode dirigir-nos uma oração? Nosso querido Deus, nosso Pai, que habitas nos céus, queremos te agradecer ao Pai amado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, Senhor, estudar esta lição de número 5. Pedimos a presença do seu Santo Espírito para que possa falar através de nós e a mensagem que for transmitir aqui ao Pai alcance o coração das pessoas que nos acompanham. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. 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 Louvado seja Deus. Esta lição número 5 com o tema Como Estudar a Bíblia é um tema muito importante, porque de facto há muitos que possuem a Sagrada Escritura, a Bíblia, mas podem não saber como estudá-la. Então, saber como estudar a Bíblia pode ser um meio pelo qual podemos chegar ao conhecimento da verdade. Então, isso é muito importante. No livro de Isaías, que é o verso para memorizar, Isaías 55, versos 11, o irmão aí em casa pode acompanhar-nos. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 55, os versos 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pela qual a enviei. Aqui nós encontramos o profeta Isaías dizendo que a palavra de Deus, ela nunca sai e volta vazia. Através do Espírito Santo, esta palavra, ela transforma a nossa vida. Os nossos modos operantes são, na realidade, para o cumprimento daquilo que é a vontade de Deus. Mas para isso nós temos que saber, de facto, como estudar as Santas Escrituras. O autor, no início desta lição, ele faz uma questão. Será que você lembra qual foi a primeira Bíblia ou como é que você teve a sua primeira Bíblia? Os irmãos, será que ainda lembram-se como é que foi a experiência de ter uma Bíblia, receber uma Bíblia ou adquirir uma Bíblia? Para então entrarmos e discutirmos este assunto, como estudar a Bíblia. Irmão Rogério, como é que foi a experiência de ter uma Bíblia em suas mãos? Ter a sua primeira Bíblia é uma experiência única na vida. Não é? Eu me recordo quando comprei uma Bíblia para minha filha, não é? A mais velha, ela se impressionou bastante, não é? E começou a estudar a Bíblia, Gênesis, Êxodo, pouco a pouco ela foi estudando o quê? As Sagradas Escrituras. Eu já não me recordo, na verdade, como é que foi a minha primeira Bíblia. Muito tempo que passou, isso acaba passando na nossa mente. Mas eu me recordo que de poucas vezes que eu tive a Bíblia, sempre ia colocando as minhas marcações, porque é essa forma boa de nós estudarmos o que? As Sagradas Escrituras. Amém. Irmão Edson, como foi essa experiência? Receber ou adquirir a sua primeira Bíblia? Na verdade, tenho vagas memórias sobre a minha experiência com a primeira Bíblia, mas me recordo que estava numa situação em que um indivíduo, ele queria falar sobre Jesus comigo, porque de fato eu não nasci numa família cristã, conforme o irmão Oscar, mas eu tive uma experiência diferente. Cresci uma boa parte da minha vida sem ter esse conhecimento sobre Jesus. Mas alguém deu-me uma Bíblia que por acaso só tinha um Novo Testamento. Era uma Bíblia não completa. É uma Bíblia que eu, quando recebi, de fato, comecei a ler. E o meu objetivo era ler mesmo os primeiros livros que eu encontrava ali. Li o livro de Mateus, mas tinha pouco discernimento sobre o que dizia ali. Então, faltava alguém para poder me explicar o que ali se encontrava. E nós vamos ver que, de fato, uma das formas como método de estudo da Bíblia é nós nos aproximarmos de alguém que nos possa instruir. E essa pessoa que está disposta a nos instruir é o Espírito Santo. Amém. Então, essa é a minha experiência quanto à questão da Bíblia.
Amém. As Santas Escrituras são tão importantes, conforme víamos também na lição anterior, de acordo com o livro de Pedro, que não foi da vontade dos homens que nós tivemos a palavra profética, mas homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo para que pudessem deixar nessas páginas impressas a vontade de Deus. Então, muitos possuem, muitos têm em seus lares um livro, a Bíblia, as Santas Escrituras, mas muitos podem não saber como estudar a Bíblia. Como Adventista Sétimo Dia, podemos compartilhar com os irmãos que nos acompanham como é que nós podemos estudar as Santas Escrituras para conhecer a verdade. Porque já dizíamos no livro de Salmos 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, existem de facto métodos corretos para estudar a palavra de Deus, ou a pessoa apenas pega o livro e abre onde os olhos fixarem, é ali onde pode fazer a leitura. Será que existem métodos corretos, uma vez que nós dissemos anteriormente que a Bíblia explica-se por ela própria, a Bíblia fala, como é que nós então podemos estudar a palavra de Deus? Existem vários métodos que nós podemos usar para estudar a palavra de Deus. Quando nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 28, versículos 10, este livro foi lido, não é, na lição passada, e diz que, na verdade, é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. É diferente de um livro de história, por exemplo, que quando eu quero debater um certo assunto, está simplesmente numa página ou em 2 páginas, enquanto a Bíblia não. Então, se eu quero, por exemplo, falar sobre a criação, eu encontro no livro de Gênesis, posso encontrar a criação no livro de Salmos, posso encontrar no livro de Jó. Então, é um pouco ali, um pouco acolá. Então, é dessa forma também que nós podemos estudar as Sagradas Escrituras, não é? Agora, porque nessa questão existem vários temas, não é, que não estão na mesma página. Então, temos que procurar em várias páginas. Agora, aconselha-se a começar, por exemplo, com alguns livros históricos, que são livros fáceis de compreender. Por exemplo, podem ser os Evangelhos, não é? O livro, por exemplo, de Marcos é um dos livros que nós podemos começar, e depois podemos ir para o livro de João, não é? Que lá defende a supremacia do próprio Cristo, a teologia, não é, que o próprio João traz, não é, quando nós estudamos o seu Evangelho. E também podemos voltar para o livro de Gênesis, para entender melhor a criação dos céus e da terra, como é que foram criados os nossos primeiros pais e a sua descendência, não é? E o dilúvio mundial, porque esse livro é um livro histórico. Então, dessa forma também ajuda a ajudar melhor as Sagradas Escrituras. Acrescentando o que o irmão Rogério esteve aqui a falar, uma outra coisa que nós precisamos considerar dentro do estudo da Palavra de Deus é o que está registrado no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, acerca da experiência dos bereanos. Nós vemos que os bereanos estudavam com Paulo, eles ouviam Paulo pregando, mas eles não ficavam satisfeitos apenas com o que o Paulo falava. Então, eles iam para casa e verificavam se as coisas de fato eram assim. Agora, a pergunta que se faz é esta: para que eles fossem verificar, o que eles tinham que fazer durante o estudo? Tinham que fazer as anotações. Eles anotavam aquilo que o Paulo falava, anotavam os textos e entendiam o tema que o Paulo estava a abordar, para ver se de fato as escrituras sagradas que eles tinham em casa confirmavam aquilo que o Paulo ensinava ou não. Então, essa é uma das metodologias extremamente eficientes quando nós estamos a estudar a Bíblia. Escolher um tema, conforme foi trazido aqui, e buscarmos rever aquele assunto, mesmo que a gente esteja, por exemplo, na igreja, mesmo que a gente esteja a receber o estudo. Quando o pregador estiver a pregar no púlpito, sempre é importante a gente fazer as anotações de tema para ir fazer uma reverificação daquilo que foi dito. Por quê? Porque o homem é falho. Ele às vezes pode citar um tema, mas não dizer aquilo que o texto diz. Ou seja, citar o texto, mas não dizer exatamente o que o texto diz. Exato. Então, a nossa confirmação ajuda-nos a compreender melhor. Uma outra questão também muito importante está no livro de Atos, capítulo 8, nos versos 26 em diante, que fala sobre a experiência do eunuco. Nós vemos que o eunuco fazia uma leitura do livro de Isaías 53. Sim. Era uma leitura sincera. Com certeza ele sabia ler. A dificuldade dele não era de leitura, mas ele não compreendia a quem se referia a pessoa pela qual Isaías falava. Então, o que ele precisava? De um instrutor. Quando ele demonstrou essa sinceridade de precisar de um instrutor, o que Deus fez? Enviou lá o Filipe para que pudesse o instruir. Então, às vezes Deus pode, de facto, ele responder às nossas indagações através de uma pessoa relativamente mais instruída sobre o assunto que nós estamos aí a estudar.
mas o maior professor de todos é o Espírito Santo, porque ele está disponível para nós há 24 horas e em todo momento. Então, essa é uma metodologia mais eficiente. Muito importante a questão citada aqui dos bereanos, porque não basta apenas ouvir a voz do pastor, a voz do líder da igreja, sem consultar exatamente as Santas Escrituras para ver se de facto essas coisas são assim ou não. Porque, citando ainda Isaías capítulo 8, versos 20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem de acordo com as Santas Escrituras, é por não há luz neles. Se nós vamos estudar as Santas Escrituras, devemos chegar ao conhecimento da verdade por nós mesmos. É certo que ouviremos as pessoas pregando, dizendo alguma coisa, mas temos que ter o tempo suficiente de ir ver se de facto aquilo que estão dizendo é o que a palavra de Deus clarifica. A serva do Senhor diz assim: líderes não eliminam a necessidade de pesquisar as Escrituras. Então, um líder pode ter conhecimento por estudar teologia, mas não elimina a possibilidade do membro, eu como membro, ir às Santas Escrituras para aferir a verdade por eu próprio. Assim diz a serva do Senhor, que todos pesquisem as Escrituras diligentemente, por si mesmas, e não se satisfaçam com que os líderes o façam por eles. Do contrário, serão como um povo numa posição semelhante à dos judeus, no tempo de Cristo, tendo abundância de mecanismos, formas e costumes, mas produzindo poucos frutos para a glória de Deus. Nós vemos o mundo cristão a ser desencaminhado porque as pessoas não se dão o tempo necessário para o estudo acurado das Santas Escrituras. Ficam, assim disse o pastor, assim disse o ancião. Mas o que dizem as Santas Escrituras? Eles nunca foram aferir positivamente. Por exemplo, concernente à guarda do sábado, como o dia do Senhor. Muitos dizem, nós guardamos o domingo porque dizem que é o dia da ressurreição. E tu, o que dizes? Então nós precisamos, de facto, ir à palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e pesquisar as Santas Escrituras por nós mesmos. Assim fizeram os reformadores. Por isso, o autor aqui, ele deixa essa citação de Martim Lutero. Se a Bíblia fosse uma grande árvore e cada palavra um pequeno galho, eu teria tocado todos esses galhos, ansioso para descobrir o que havia neles e o que tinham a oferecer. Que nós hoje, como é que podemos fazer? Que condições criar para que, de facto, a prioridade da nossa vida seja conhecer a Deus através do estudo da palavra de Deus? Irmão Rogério. Bom, eu recorro ao livro de Lucas, capítulo 2, versículos 52, que nos fala que Jesus Cristo, ele crescia em estatura e em graça diante dos homens e também diante de Deus. Eu até me pergunto, como é que Jesus Cristo crescia em graça? O conhecimento que ele tinha, adquiria de quem? Exato. Dos seus pais, não é? Desde a sua tenra idade, os seus pais ensinaram a Jesus Cristo a andar nos caminhos certos. Amém. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, já nos diz, ensina ou instrua a criança nos caminhos que deve andar, para que mesmo que cresça, não se desviar dele. Isso chama-se o quê? Prioridade na nossa vida. Amém. Não é? Quando nós dedicamos o estudo diário da palavra de Deus, nós estamos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por essa razão que em nenhum momento nós devemos abrir as Sagradas Escrituras sem primeiro orarmos. Amém. Buscar o Espírito Santo. Quem nos dá o discernimento é o Espírito Santo. Quem nos dá entendimento é o Espírito Santo. Aqui estava a falar de nós costumamos leiloar a nossa salvação para o quê? Para assim diz o pastor. O que você diz? Não é? Eu não posso entregar a minha salvação para um pastor. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Porque nós estamos a entregar o quê? A minha salvação para um pastor. Estou a entregar o conhecimento que eu devia adquirir para o quê? Para o pastor. Quando vamos para o livro Caminho a Cristo, página 55, diz que a Bíblia não foi escrita apenas para os eruditos. Pelo contrário, destina-se às pessoas comuns. As grandes verdades necessárias para a salvação são apresentadas com a clareza do sol do meio-dia. Ninguém errará nem se perderá no caminho, exceto os que seguirem seus próprios julgamentos, em vez da vontade revelada de quê? De Deus. Quando também vou para o livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 até 8. Eu plantei, Apolo regou,
mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Aqui nos mostra o crescimento em Cristo. Quem planta, aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu plantei, não é? Apolo regou, continuou com o evangelho, mas quem, não é, faz crescer é o próprio quê? É o próprio Deus. Quando nós crescemos espiritualmente, isso não existe. O mérito não é de nenhum pastor, não é? O mérito de quem? É do próprio Deus, através do Espírito Santo. Bom, quando se fala de prioridade, quando olhamos para aquilo que é a sociedade atual, nós vemos que a nossa vida é muito corrida. As pessoas já acordam pela manhã pensando no lucro, acordam pela manhã pensando no ganho. Então, a questão é, qual é a prioridade que nós temos como cristãos? Essa é a questão mais central. É interessante que a serva do Senhor aqui no livro Caminho a Cristo, na página 57, diz: é muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Pode-se ler a Bíblia inteira sem que se veja sua beleza ou se compreenda sua profundidade, nem seus significados mais latentes. Então, por quê? Porque muitas das vezes nós corremos a buscar o pão e esquecemos-nos do pão espiritual. Então, o que acontece muitas das vezes? Fazemos uma leitura para cumprir. Essa leitura para cumprir é muito mais para satisfazer o ego, satisfazer aquela questão de que eu já estudei. Mas isto nós não tiramos aquilo que é a profundidade, a essência daquilo que as Escrituras trazem. Então, quando falamos de prioridade, o que nós devemos entender? Na vida existem coisas importantes e coisas essenciais. Então, as coisas importantes, elas devem ser feitas, mas devem ser feitas no seu tempo. As essenciais devem ser sempre as primeiras. E o encontro com Deus, logo nas primeiras horas do dia, é a coisa mais essencial que nós devemos fazer. Porque isso vai definir aquilo que será o nosso futuro como cristãos. E vejam só, quando nós falamos sobre o que a Bíblia opera em nossas vidas, nós vamos ver que a Bíblia é uma ferramenta extremamente importante para a nossa santificação. E a santificação é um processo contínuo e diário. Quando falha a nossa comunhão com Deus, através da oração, estudo da palavra, o que vai acontecer é que nós não seremos santificados. Conforme diz Hebreus, aqueles que não são santificados não poderão ver a Deus. Então nós temos que tirar um tempo precioso. O melhor tempo do nosso dia deve ser dedicado a Deus, através do estudo e oração. A questão da prioridade aqui, podemos olhar noutra vertente, porque assim diz a palavra de Deus também, a serva do Senhor, no Espírito de Profecia, que existem muitas verdades preciosas na palavra de Deus, mas é da verdade presente que o povo mais precisa. O que significa que nós temos muitas mensagens verdadeiras, desde o Gênesis ao Apocalipse. Mas existe uma verdade que, se nós, neste tempo presente, não acatarmos, podemos perder de vista o Salvador. Então, há uma prioridade em conhecer a necessidade que nós temos. Então, ao amanhecer, prioridade número 1, agradecer a Deus, porque Ele, de facto, é Deus. E a sua misericórdia dura para sempre. Vejam que o ser humano, ele reconhece a necessidade de se alimentar fisicamente. E geralmente alguns conseguem criar condições para as 3 refeições do dia. Mas quanto ao alimento espiritual, é negligenciado. Então há falta de prioridade. Mas não porque essas pessoas não têm prioridades, mas perdem de vista a melhor coisa da vida, que é colocar Deus em primeiro lugar. Queria muito mais fazer uma conexão com o livro de João, capítulos 15, versículos 1 a 8, não é? Em que Jesus Cristo usa a metáfora da videira, não é? Para que isso também sirva na vida de um cristão, não é? Para que a vida de um cristão possa ser dependente, não é, do próprio Cristo. Por exemplo, ele costuma dizer as seguintes palavras, que ele é o que é a videira, não é? E depois disso, ele diz que o Pai é o que é o agricultor e nós somos os ramos. Agora, se nós permanecermos aonde? Na videira, não é? Teremos uma conexão ou teremos uma intimidade íntima. Exato. Com quem? Com o próprio Deus. E depois aqui fala-se da seiva também. A seiva é o que? É o Espírito Santo, que faz com que possa gerar fruto, não é? Naquela árvore, ou naquela videira, ou nos ramos, porque nós encontramos os frutos onde? Nos ramos. Vamos ver, não é? Então, esses frutos somos nós que nós produzimos, mas para que nós produzamos esses frutos, temos que estudar o quê? A palavra de Deus.
Então, isso tem a ver com permanecer o quê? Em Cristo. Quando nós vamos para o livro de João, capítulos 15, versículo 6, fala de permanecer o quê? Em mim. O que é permanecer em Cristo? É estudar a palavra de Deus. Tão simples quanto isso. Agora, se nós não estudarmos a palavra de Deus, em nenhum momento nós vamos permanecer nele. Queridos, se eu não estudei a palavra de Deus hoje, não espera que amanhã mesmo que eu estude, não é? Aquilo que eu não pude estudar hoje, não é? Vai ser suprido amanhã. Não, eu perdi. Então, você tem que correr com o tempo para que Deus possa ter misericórdia de mim, para que ajude a suprir as necessidades que eu negligenciei no dia anterior. Então, isso é importante para o meu crescimento espiritual com quem? Com Cristo. Porque quando Ele morre na cruz, Ele nos justifica. Não é? Nós estamos num processo de justificação. Não é? Todos nós, Deus nos justifica. Agora, o que é preciso? Temos que nos santificar, conforme Edson estava a dizer aqui, a santificação. E esperamos todos sermos o quê? Glorificados. Amém. O que o irmão Rogério estava a falar é extremamente importante quando a gente fala de permanência com Deus, uma vez que a essência desta lição é falar sobre o nosso relacionamento com Deus. E Deus nos dá, na verdade, a sua palavra como uma forma de nos ligar a Ele. Então, se nós valorizarmos a nossa salvação, a questão de colocar essa questão de estudar a palavra de Deus como prioridade é extremamente essencial mesmo, porque é a essência para a nossa salvação. Eu queria convidar os irmãos falando sobre a questão de prioridade. Não temos como falar de prioridade sem falar do tempo. Porque a prioridade nos leva a um tempo. Então, nós vamos a Romanos capítulo 13, nos versos 11. Podemos ler juntos aqui o que diz o texto. Diz assim: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, se a nossa salvação hoje está mais próxima, significa que é muito urgente a questão de nós buscarmos a nossa comunhão com Deus, através de uma vida devocional, oração, estudo e meditação na palavra de Deus. E uma outra questão que o irmão trouxe, quando nós olhamos para esse texto, se nós temos a sensação de que o nosso tempo é curto, então nós vamos também ter que considerar que as verdades das quais nós devemos também anunciar devem ser as verdades essenciais para o nosso tempo. Por quê? Porque as verdades do tempo presente são as verdades que levam as pessoas a um verdadeiro revivamento e reforma. As verdades essenciais elas são importantes porque fundamentam a nossa fé. Mas a verdade presente para este tempo ela é essencial porque leva as pessoas a um verdadeiro revivamento e reforma. Então, esse texto nos leva a termos um senso de urgência. Para aquele que talvez ainda não tenha tomado a decisão de buscar uma vida de comunhão com Deus, é uma oportunidade que temos agora. Mesmo que tenhamos perdido muito tempo atrás, agora é o tempo de nós voltarmos a reacender esse contato com Deus. Por quê? Porque Deus é cheio de misericórdia e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E Ele nos dá mais uma oportunidade de nós termos um contato com Ele. Será que existe um lugar melhor para estudar as Santas Escrituras nas nossas formações? Os colegas e os professores diziam, se tu queres estudar, é bom que tu estudes na madrugada. Procura um ambiente mais calmo e ali vai estudar. Será que existe, de facto, o melhor lugar para nós estudarmos as Santas Escrituras? Lembrar que quando falamos das Santas Escrituras, estamos a linkar o estudo da Palavra de Deus também com o momento de oração. Porque não podemos, em nenhum momento, separar o estudo da Palavra de Deus da oração. Então, se existe o melhor lugar para o estudo da palavra de Deus, será que também existe o melhor lugar para a oração? Temos que fazer a observação nesta vertente. Eu vou começar no ponto que o irmão trouxe, o último ponto, sobre a questão de oração e o estudo da palavra. Quando nós estudamos a palavra de Deus sem oração, nós viramos ateus, porque os ateus também leem a palavra de Deus. Para que nós possamos verdadeiramente discernir a palavra de Deus espiritualmente, o que nós precisamos é unir essas duas coisas inseparáveis. Orar e estudar a palavra de Deus. Agora, o que é importante? A pergunta que foi feita. Existe um lugar mesmo específico para que nós possamos buscar essa oração, buscar esse contato com Deus? Não existe um lugar específico como tal, mas cada um de nós pode definir o seu próprio lugar. Ao ensinar os seus discípulos sobre o modelo da oração, Jesus Cristo deixou bem claro aos seus discípulos como eles deveriam proceder quanto à questão da oração. Que eles deviam buscar um lugar, um quarto, um lugar onde eles estivessem só. Então, todos nós podemos sim definir um lugar onde nós achamos que melhor temos um contato com Deus. E uma hora silenciosa, porque o que é muito importante nisto é a questão de não haver o quê? Ruídos que possam atrapalhar esse nosso contato com Deus. Conforme o irmão já dizia, o próprio Deus é quem estabeleceu o tempo.
Então nós devemos buscar o melhor tempo para ter o encontro com Ele. Por essa razão que quando se fala das madrugadas, torna-se isto fácil de perceber, porque é nas madrugadas onde há menos barulho, onde há mais silêncio, onde há menos atividades que possam, em algum momento, interferir nesse nosso contato com Deus. Então, quanto mais silencioso, menos vozes se ouvirem, este é o melhor momento e o melhor lugar que cada um de nós pode definir para termos um encontro com Deus. Aliado a isso, aquilo que eu estava a dizer, o que o irmão Edson, quando nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 1, versículos 35, aqui diz de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Eu até costumo me perguntar, se Jesus Cristo ele é o nosso exemplo, ele é Deus, não é? Qual era a necessidade dele, não é, sair de madrugada e orar? Mas nós, que temos o varão perfeito que é Jesus, não conseguimos fazer isso, não é? Não conseguimos. Agora, existe um erro da nossa parte. Não é? Jesus Cristo, provavelmente, ele estava a mostrar a nós um exemplo a seguir. E filhos, estive atarefado, não é? Ele estava curando, ele estava ensinando os discípulos. E se compararmos a nossa rotina hoje e a rotina de Jesus Cristo, nós vamos perceber que quem trabalhava mais é o próprio Jesus Cristo do que nós. Mas ele sempre tinha o quê? Espaço para o quê? Para meditar e espaço para o quê? Para orar. Então, precisamos que há uma necessidade da nossa parte, não é, de buscar a Deus através, primeiro, da oração, das meditações, tanto matutinas, assim como vespertinas, aqui estava a dizer, e também que essa é algo essencial para a vida do quê? De um cristão. Quando eu vou para o livro Vida de Jesus, capítulos 20, encontramos aqui um aspecto importante sobre a vida de Jesus, que ele diz o seguinte, que sua mente era brilhante e ativa, era rápido na percepção e sua capacidade de reflexão e sabedoria estavam além de sua idade, embora seus modos fossem simples e infantis. Crescia em inteligência e estatura como as outras crianças. Aqui mostra que Jesus Cristo, desde base, ele teve alicerces suficientes para que mesmo que ele crescesse, em nenhum momento mudou os seus hábitos, não é? Então, nós também, é claro que agora somos crescidos, não é? Então, por que não cultivamos esses hábitos de buscar a Deus, não é? Conforme se disse aqui, que não temos hora, não é? Não temos momento para buscar a Deus, qualquer momento, quer seja de manhã, quer seja à tarde, quer seja à noite, nós podemos dar o quê? As suas Sagradas Escrituras para que nós possamos ter uma intimidade ou conexão com o nosso Deus. O estudo da palavra de Deus faz parte da verdadeira educação. Nós vimos que em Jesus temos ali um exemplo. Logo de manhã, logo pela madrugada, estava ali orando. Por quê? Para dar um exemplo aos discípulos. Os discípulos eram indolentes em algum momento em perceber, mas a força real que Cristo tinha não é porque ele era Deus, mas é porque ele buscava constantemente a comunhão com seu Pai. E aquilo que Cristo fez no seu ministério terrestre, se nós buscarmos a Deus em oração e andarmos como Cristo andou, também podemos fazer. Porque ele buscava o quê? A atuação direta, a operação do Espírito Santo em sua vida. Então, para isso, precisava de consagração. Antes mesmo dos galos começarem a cantar, Cristo estava em oração. Mas com quem Cristo aprendeu isso? Com seus pais. Se nós formos a ler o livro Desejar Todas as Nações, perceberemos a importância dos pais na educação das crianças. Vemos isso na vida de Jesus Cristo. A natureza como uma sala de aulas. Então, nesta senda, precisamos, de facto, procurar um lugar em que crie ou tenha condições para nós termos um contato com o nosso Deus. Não que necessariamente haja um lugar específico de igual modo para todos. Não, mas nós podemos criar as condições mediante a nossa realidade. Mas parece que o irmão Edson tem algo ainda a dizer a respeito disto. Exato. Em Lucas capítulo 10, nos versos 39, nós lemos o seguinte. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 42. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O melhor lugar do mundo onde nós podemos ter comunhão com Deus é aos pés de Cristo. Amém. Em suma, é isso. Seja qualquer canto que nós formos a encontrar em nossa casa, seja qualquer lugar onde nós estivermos, o melhor lugar do mundo é aos pés de Cristo Jesus. Agora, é muito interessante porque quando o irmão falava sobre a questão de Jesus Cristo se esforçar para
ter uma vida de comunhão com Deus através da oração, também de estudo particular da palavra, nós vamos ver que ele não só estava a ensinar aos seus discípulos dando um exemplo, mas é porque de fato era uma necessidade para ele. O próprio autor da lição diz, sem dúvida, era ali que ele encontrava forças para enfrentar tudo o que viria. E se o próprio Jesus precisava disso a cada manhã, quanto mais a nós. Quanto mais a nós que somos tão frágeis, precisamos, na verdade, ter essa comunhão com Deus. Agora, isso nos leva a entendermos um pouco mais sobre a natureza de Cristo. Porque muitos têm uma ideia equivocada de que Cristo veio, na verdade, usar o seu poder divino para poder vencer o pecado. Não é verdade. Cristo venceu o pecado como um homem. E ele buscava onde? O poder aonde? Aos pés do seu Pai, buscava através da oração e do estudo da palavra. Então, esse é o exemplo maior que nós devemos ter, que devemos ir aos pés de Cristo, porque Ele, sendo aquele que adquiriu méritos, Ele hoje nos confere esse poder, se nós de fato o buscarmos, conforme diz 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Isso para dizer o quê? É um processo contínuo, é um processo constante. Não deve ter variação. Ou seja, não pode ser buscar durante uma semana e ficar um mês sem ter nenhum encontro com o Senhor. Tem que ser todos os dias. Agora, quando nós usamos a palavra buscai, nos mostra que tem que haver um esforço da nossa parte. Então, o estudo da palavra de Deus deve ser uma iniciativa que nós devemos ter, nos esforçando para podermos ter esse momento, ter esse encontro com Deus e também nos esforçarmos para perceber as coisas que lá nós aprendemos. E também a própria oração é uma forma de nós podermos, da nossa parte, fazermos o que for possível para ter essa comunhão com Deus. Por essa razão que nós devemos, de fato, como homens, buscarmos essa força, buscarmos esse exemplo que Jesus Cristo nos dá, de modo que possamos ter a força necessária para poder combater contra as forças das trevas. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes quando falo dentro da minha congregação, que quando nós não temos tido estudos diários nas nossas casas, isso afeta também as nossas crianças dentro da igreja. Exato. Por exemplo, quando nós encontramos as crianças a brincar dentro da igreja, tenha certeza, queridos irmãos, que essas crianças não têm tido estudos aonde? Nas suas casas. Falta de referência. Exatamente, porque não há discernimento daquilo que é o quê? O certo do errado. O santo, não é? E do profano. Em outras palavras, porque as crianças devem entender que quando existe um estudo diário na minha casa, este é um momento de concentração, porque quero falar com quem? Com Deus. E não só, nós estamos a abrir a palavra de Deus. Este é um momento sagrado. Agora, se esses estudos não existem nas nossas casas, as crianças vão fazer o quê? Dentro da igreja, vão continuar a brincar. Por exemplo, você encontra crianças irrequietas dentro da igreja. Não há estudos dentro das suas casas. Encontramos crianças no período da tarde a correr de um lado para o outro. Por quê? Porque os pais não têm incutido na mente das crianças sobre o quê? Sobre o estudo diário. Há uma situação que o meu irmão Edson aqui estava a falar sobre a natureza de Cristo. Não é aquilo que eu estava a dizer aqui. Eu fui logo ao livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que embora sendo quem? Sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria o quê? Apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de quê? De cruz. Então, de todas as formas que Jesus Cristo, ele venceu o pecado, nós também podemos o quê? Vencer o pecado. Porque Jesus Cristo estava em forma do quê? Em forma de um homem. Não estava aqui numa natureza divina. Na lição de terça-feira, o estudo profundo da Bíblia, a falta de reverência, a falta de compreensão, não amar as coisas espirituais, isso tudo tem a ver com um estudo não muito profundo, não acurado das Santas Escrituras. E nós vemos, infelizmente, dentro deste grande conflito, que muitas das vezes nas nossas igrejas locais, o período da tarde é mais para cantar e brincar. Já não existe um tempo para o estudo profundo das Escrituras. Daí que alguns líderes até dizem que não é para se estudar nada. Então, enquanto as pessoas precisam estudar profundamente e chegar ao conhecimento da verdade, hoje em dia é dito que não se deve estudar. E nós percebemos que a Palavra de Deus diz que seria bom se existissem poucas pregações ou poucos sermões e se gastasse mais tempo em estudos. Então, o estudo profundo da Bíblia, de facto, vai levar pessoas a examinarem o eu e buscarem de Deus a maior necessidade, que é o derramamento do Espírito Santo.
E para isso nós temos que pedir. E nós como é que pedimos a Deus? É através da oração. Então, todo estudo profundo da palavra de Deus não pode ser feito sem a oração. Grande necessidade que nós temos como povo de Deus, estudar profundamente. Na verdade, cada um de nós deve ter uma experiência pessoal com Deus, através da sua palavra. Nós devemos buscar a Deus através da sua palavra, ouvir aquilo que são as revelações que Deus tem para nós. É interessante que quando nós lemos aqui o texto de citação que o autor da lição nos traz, Caminho a Cristo, diz: quando o povo de Deus estiver crescendo na graça, obterá de maneira constante uma compreensão mais clara de sua palavra. Discernirá nova luz e beleza em suas verdades sagradas. Isso tem sido verdade na história da igreja em todas as épocas e assim será até o fim. Amém. Eu acho que esse texto é extremamente profético. Exato. Aqueles que forem fiéis hão de buscar por si mesmos o conhecimento da palavra e não depender dos homens. Agora, há aqui uma situação interessante, porque aqui a Ana White diz que discernirá uma nova luz. Hoje em dia a palavra nova luz é trazida de uma forma muito pejorativa. Exato. Como se de fato buscar nova luz fosse buscar verdades escondidas. Ou seja, nem é questão de verdades escondidas, buscar coisas não reveladas. Mas na verdade Deus quer que nós a cada dia possamos crescer em nova luz, porque Deus sempre tem algo para nos revelar. Jeremias 33:3 diz que busquem-me, que eu tenho muitas coisas para vos revelar, coisas ocultas. Então Deus tem muitas verdades as quais nós precisamos crescer nelas. E isso só pode acontecer se nós tivermos uma vida de oração e estudo da palavra. Veja só que o autor da lição aqui traz-nos alguns passos importantes que nós devemos considerar no que concerne a questão de crescermos no estudo ou termos um estudo mais aprofundado da Bíblia, que é a oração, leitura e escrita. A escrita ela é muito importante, porque à medida que nós apontamos os textos, isso nos ajuda a memorizar. E não só, quando estivermos a ouvir alguém pregando, se nós anotarmos, conforme dizíamos no princípio, vamos fazer o uso daquelas anotações quando já estivermos a fazer o estudo pessoal. Então é extremamente importante nós lermos e escrevermos. E por fim, compartilhar. Porque o maior problema é nós apenas absorvermos, mas nunca compartilharmos. Nós podemos chegar ao ponto de cair na obesidade espiritual, que é ter tanto conhecimento, mas não fazer o uso desse conhecimento. Então nós precisamos compartilhar, levar as verdades para as pessoas, do modo que as pessoas também possam ser libertas. Veja só, isso é um processo de treinamento. Na física nós costumamos dizer que existe a lei do uso e desuso. Veja só, quanto mais fazemos o uso de algo, mais crescemos. Mas quando paramos de usar, entramos em desuso. Exatamente. Então, é importante nós entendermos que, à medida que nós compartilhamos, a coisa fica retida na nossa mente. Só para poder partilhar uma experiência. Enquanto eu ia dando estudos bíblicos com um irmão, o tema que eu estava aí a abordar fazia a questão de apresentá-lo sem abrir o curso bíblico do lar. Por quê? Porque todos os textos já haviam sido memorizados. Porque é um tema que eu sempre, recorrentemente, venho dando. Então, aquele irmão, no fim de tudo aquilo, ele disse: irmão, está preparado, porque tem todos os textos e não precisa abrir o curso bíblico. Eu disse: não. A questão de fazer o uso, de compartilhar, isso é muito importante, porque os textos ficam retidos. Não é uma questão de habilidade pessoal que nós temos, mas é o próprio Espírito Santo que nos habilita. Então, todos nós podemos chegar a esse ponto. Agora, no outro ponto que o irmão trouxe aqui sobre a questão de nós precisarmos ou não de teólogos e pastores para estudar a Bíblia, é muito importante nós entendermos o seguinte: os 12 que foram chamados por Cristo não fizeram nenhum curso de teologia, mas foram pessoas que fizeram um grande trabalho que até hoje repercute. O mundo conhece Jesus Cristo por causa do trabalho de 12 homens, a maior parte deles iletrados, alguns, embora tenham sido estudiosos, mas não em matérias de teologia. Ou seja, não estudaram nas escolas dos rabinos. Então, é muito importante dizer que nós podemos sim desenvolver um conhecimento ao qual Deus quer nos dar nesse tempo, sem depender mesmo de pastores e teólogos. Sem querer dizer que é inútil o que vem de pastores e teólogos. Muitos percebem mal essa questão. Existem pastores e teólogos que, de fato, preparam o seu povo para a verdade presente. A esses nós daremos ouvidos. Mas existem aqueles que pensam que, pelo fato de apenas terem cursado teologia, tudo que sai da sua boca é verdade. Por mais que eles não precisem fazer o quê? Aprofundar no estudo da própria palavra. Então, o que nós devemos fazer é o seguinte: buscarmos um estudo pessoal e sempre fazermos aquilo que os bereanos faziam. Amém. Fazemos um estudo pessoal, mesmo que isso venha do maior e melhor teólogo, que façamos uma revisão nas Escrituras Sagradas, se de fato o que ele falou é assim ou não. Exato. No livro de Salmos 119, versículos 11, diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Antigamente, o estudo da palavra passava de geração em geração, não é?
Adão e Eva, ele teve que ensinar os seus filhos sobre a palavra de Deus, não é? Então foi passando de geração a geração, até que Deus disse a Moisés, por favor, escreva, não é? Para que não se perca, não é? As minhas escrituras. E foi escrevendo. Agora, de que forma nós podemos ter um estudo aprofundado das Sagradas Escrituras? Nós sabemos que a Igreja de 27º dia acredita onde? No método historicista, não é? Então, temos que comparar os textos. Comparar o tempo em que o autor escreveu um certo texto, para que nós não entremos em situações equivocadas. Por exemplo, há um texto que muitos evangélicos gostam de usar, no livro de Atos, capítulos 10, em que lá temos a visão, não é, do Pedro, em que diz o seguinte, que tudo que Deus purificou nós podemos comer, ou em outras palavras, tudo que entra pela boca não contamina, mas tudo que contamina é aquilo que sai de onde? Da boca. Então, logo, Deus disse que tudo nós podemos comer, não é? Então, eles vão comparando que o Antigo Testamento, não é antigo, agora temos que usar o que? A Nova Aliança. Queridos, nós temos que comparar o que? Os textos. Se até o apóstolo Pedro, ele diz que nunca comeu algo que? Algo incomum, não é? Ou algo imundo, mostra abertamente que ele já sabia que não é tudo que entra pela boca é o que? É lícito. Agora, quando eu vou também para o livro Caminho a Cristo, aqui encontro algumas palavras das citações que irmãos estão a dizer. No livro Caminho a Cristo, página 55.6, diz o seguinte: não devemos aceitar o testemunho de homem algum quanto aos ensinamentos das Escrituras, mas devemos estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossa energia e as habilidades que adquirimos se atrofiarão. Os poderes nobres da mente poderão ficar tão debilitados pela falta de exercício nos temas que merecem concentração, que poderão perder a capacidade de compreender o profundo significado da palavra de Deus. A mente se expandirá se for empregada para verificar como os assuntos da Bíblia se relacionam entre si e na comparação de passagem com passagem e de coisas espirituais com coisas o quê? Espirituais. Isso está mais que claro, que na verdade é dessa forma como nós podemos estudar profundamente as Sagradas Escrituras, não é? O estudo temático é importante, comparar as doutrinas, não é? Por exemplo, que eu gosto da Igreja de 27º dia, por quê? Porque nós temos lá as 28 crenças, não é? Que essas 28 crenças são embasadas onde? Nas próprias Sagradas Escrituras. E também temos que estudar por níveis, não é? Conforme eu disse, que o estudo não pode logo nós irmos para os estudos proféticos, nós somos leigos. Então é importante que nós encontremos ou estudemos primeiro os livros históricos. Isso é muito importante porque quando vemos a questão do estudo profundo, podemos transportar isto para uma questão em que estamos fazendo um estudo dentro de uma igreja. Enquanto alguém faz um estudo, eu também tenho que estar em oração, para que o Espírito Santo possa me impulsionar a aceitar aquela verdade que eu estou lendo na palavra de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo, quando esteve preso, o rei foi à presença dele. E o apóstolo Paulo apresentou o plano da salvação, o plano da redenção, com base no estudo profundo que ele havia feito das Sagradas Escrituras. E ele ouvindo, mas porque não estava deixando o Espírito Santo atuar em seu coração, ele apenas disse, por pouco me convencias. Ele foi-se e nunca mais voltou. Vejam, por exemplo, Daniel, na Babilônia, examinou profundamente as profecias e chegou à conclusão que 70 semanas, 70 anos, estavam se cumprindo. Mas os seus irmãos, que tinham sido levados cativos juntamente para a Babilônia, tinham perdido de vista esta profecia. Vemos também, no tempo do nascimento de Jesus, os magos do Oriente, que estavam examinando as Santas Escrituras, perceberam que nesta época que nasce o Messias. Eles seguiam a estrela. O que significa, amados? Quando o autor fala aqui no livro Caminho a Cristo sobre a nova luz, na verdade não que sejam novas coisas reveladas. Deus já revelou a sua palavra. Em Apocalipse capítulo 1, versos 1, é nos dito revelação de Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 10, nos apresenta um movimento que vai conhecer essa luz para restaurar a verdade que tem sido pisada a pés. O povo do Advento, adventistas de sétimo dia. Mas ali também nos apresentam que eles ouvirão quando Deus marcar o dia e a hora da volta de Jesus. Alguém pode entender isso como nova luz. Mas está dito na palavra de Deus. Os que forem fiéis a Deus
estudarem a palavra de Deus, Deus lhes dirá o dia e a hora. Esta não é nova luz, mas é um conhecimento que muitos não têm porque não fazem um estudo muito profundo das Santas Escrituras. Então, há muitas verdades essenciais, repito, há muitas verdades essenciais na palavra de Deus, mas é da verdade presente que o povo mais precisa. Em todas as épocas sempre houve uma verdade presente. Irmão Edson, o que mais podemos dizer sobre esta lição de quarta-feira, bênção em dobro? Bom, quando nós lemos o Isaías capítulo 50, versos 4, quero convidar os irmãos a lermos juntos. Diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Então nós vemos aqui que o Isaías, ele apresenta a sua experiência que ele tem com Cristo, a sua experiência que ele tem com Deus. Ele diz que Deus o desperta todas as manhãs para que ele possa ouvir. E também lhe dá uma língua para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa testemunhar, para que ele possa falar. Então a bênção dupla é que quando nós temos comunhão com Deus, quando separamos um tempo precioso com Deus, aprendemos de Deus e também temos algo para compartilhar com os outros. Essa é a dupla bênção que nós temos. Por essa razão que é indispensável o nosso encontro com Deus nas primeiras horas. Por quê? Porque elas vão definir aquilo que será o nosso dia. A maneira como nós reagimos aos estímulos externos, às coisas que nós vivenciamos ao longo do dia, dependerá muito daquilo que nós tivemos em comunhão com Deus pela manhã. Por essa razão que, se nós formos a ver, estamos inseridos dentro de um grande conflito. Uma das coisas que nos acontece muitas das vezes é estarmos sob situações de pressão, sob situações de estresse, por causa às vezes da escola, por causa às vezes do serviço. A maneira como nós iremos reagir irá muito ser influenciada por aquilo que nós tivemos como contato com Deus nas primeiras horas. Por essa razão que aqueles que não têm tido comunhão com Deus, através do estudo da palavra, muitas das vezes estão propensos a poderem enervar-se, a poderem reagir de uma forma muito, vamos assim dizer, rude com os outros, por causa daquilo que deixaram de ter logo nas primeiras horas. Então, é muito importante nós recebermos essa dupla bênção, que é, na verdade, tida a partir do momento que nós estudamos a palavra e orarmos com nosso Deus nas primeiras horas. Amém. Muito bem. E, na verdade, quando nós falamos da bênção dobrada ou bênção em dobro, de acordo com a lição, nós já debruçamos que é o estudo pessoal, não é? E também compartilhar a palavra de Deus. Eu tive uma experiência de alguém ligar para mim e dizer o seguinte: irmão, eu tenho problemas sobre a Trindade. Está a pedir de me explicar esse assunto, não é? Eu tive que estudar, não é? De uma forma profunda sobre o assunto da Trindade, porque é um assunto um bocadinho mais complexo. Quando você fala de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É complexo, porque existem muitas divergências no que diz respeito até ao próprio Espírito Santo. Muitos não acreditam na divindade do Espírito Santo. Então eu tive que estudar e depois fui para lá partilhar o quê? Aquele conhecimento que eu tive na minha busca individual. Quando eu partilhei aquela informação, eu fui colocando os textos lá, aquele irmão ficou maravilhoso. Uau, é exatamente isso que eu queria. Nós estávamos a discutir entre nós, não chegamos a um entendimento, mas quando o irmão chegou aqui e falou sobre este assunto, não é? Sabe, parece que toda a mente ficou clara, não é? Eu não dou mérito isso a mim, porque esse momento em que o Espírito Santo está a agir na minha vida, não é? E eu dou aquilo que a pessoa gostaria de ouvir. Então o Espírito Santo está o quê? Está a agir. Então a oração, por essa razão que eu, quando saio de casa, quando eu vou partilhar a palavra de Deus, primeiro tenho que fazer o quê? Tenho que orar, não é? Para que o Espírito Santo me ajude a tirar palavras certas para a transformação do coração do quê? Daquelas almas. Isso é muito importante, queridos. E outra coisa aqui, a língua instruída, não é? Eu às vezes tenho falado que quando está-se a discutir assuntos bíblicos, em nenhum momento nós devemos exaltar o nosso tom de voz, não é? Quem dá o poder de fala é o nosso Deus. Se você não tem esse poder de fala, peça a Deus para que possa te dar o poder de fala, para que a sua língua esteja afiada ou instruída, não é? Para que mesmo que as pessoas discutam sobre assuntos da Bíblia, de alguma forma, eles possam olhar virtudes em ti. Ver o seguinte: não discutimos tanto, mas aquele irmão em nenhum momento
Ele mudou o seu tom de voz para ser ouvido. Então é importante que nós possamos agir dessa forma. E também temos que ter uma dependência diária. Não é? Entendermos que, na verdade, nós dependemos de Cristo. Dependemos de Deus. Não é? Tudo o que tem a ver com a nossa vida, nós entregamos a quem? A Deus. Muitas das vezes nós só reconhecemos a grandeza de Deus quando passamos por aflições. Enquanto não, em todos os momentos, tanto felizes, assim como tristes, nós temos que depender de Deus. Tão doce a lição de quinta-feira. Como é que nós podemos sentir a doçura da palavra de Deus? Será que nós sentimos de facto que é doce estar aos pés de Cristo, estudar a palavra de Deus? Irmão Edson, tão doce. Como é que isto pode ser compreendido? Veja só que na Bíblia nós encontramos Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus Cristo dizendo: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso para nos dar a entender que Deus compara a sua palavra como um alimento, o alimento espiritual. Assim como o ser humano precisa de fato alimentar o seu corpo físico, assim nós precisamos nos alimentar também da palavra de Deus. E veja só que a alegoria que nós encontramos aqui é do mel. E nós vamos ver que mel por natureza é algo doce. Então, a experiência que todo cristão vai tendo à medida que vai se consagrando, estudando a palavra de Deus e aprofundando, será como o mel é doce na nossa boca. Então, nós precisamos, de fato, desenvolver essa nossa comunhão com Deus para que possamos sentir essa doçura. Muitos acabam sentindo amargura quando vão à palavra de Deus, porque, infelizmente, vão com o ceticismo, vão com o espírito de críticas, ideias preconcebidas. Então, quando é assim, nunca vamos sentir essa doçura. O que nos é necessário, de facto, é que nós vamos à palavra de Deus com simplicidade do nosso coração. Quando nós vamos ver a experiência dos discípulos de Emaús, é uma experiência extremamente boa, que eu acho que é sempre bom meditar naquilo. Quando eles estavam tristes, porque achavam que as suas esperanças haviam sido acabadas ou esgotadas, porque Cristo, que é a esperança da sua salvação, estava morto. Cristo, quando lhes apareceu, a coisa que ele fez foi abrir as Escrituras. E quando abriu as Escrituras, quando de fato estavam a partir o pão, no momento em que chegaram ao destino, no fim de tudo, eles disseram: não ardia o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras? Essa é a experiência que eles tiveram porque ouviram a verdade explanada da boca do próprio Jesus. Agora, para nós, à medida que nós ingerimos essa palavra e sentimos essa doçura, também será agradável para aqueles que vão receber essa palavra. Por essa razão que nós conhecemos que é necessário compartilhar. Compartilhamos aquilo que nós sabemos que é bom. Então, as pessoas também vão sentir essa doçura. Quero ler com queridos irmãos o livro do Apocalipse, capítulos 10, versículos 9 até o versículo 11. Não é? Diz o seguinte aqui: assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. O que está acontecendo? Que episódio é este? Não é? Nós sabemos que houve um tempo que nós chamamos de desapontamento. Não é? Isso aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Os israelitas estavam à espera da volta de Jesus Cristo. Agora, imagine só, alguém prega sobre a volta de Jesus Cristo, que Jesus Cristo voltará amanhã. Essa expressão ou essas palavras ficam o quê? Ficam doces, não é? Como mel. Por quê? Porque nós percebemos que Jesus Cristo está, o quê? Está a voltar, o nosso Salvador está a voltar, acaba o quê? O sofrimento. Então, mas o que aconteceu? Jesus Cristo não voltou. No dia 22 de outubro de 1844, não voltou. Então, o que aconteceu com eles depois? Aquela palavra que era doce como mel, transformou-se amargo. Estão percebendo, não é? Então, depois continua. É importante que profetize de novo, não é? É importante que você fale de novo sobre quê? Sobre a volta de quê? De Jesus Cristo. É assim, queridos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, se torna o quê? Doce, como mel. Transforma as vidas. Restaura o quê? Casamentos. Não é? Então, esta Bíblia Sagrada que é muito importante. Por quê? Porque nutre a nossa espiritualidade. Não é? Assim como nós precisamos do alimento para nós nos tornarmos fortes, não é?
fisicamente, também precisamos do quê? Da Bíblia, para que nos nutrimos espiritualmente, para que a nossa mente possa ser uma mente sadia e com uma predisposição de adorar o nosso Deus. E também é importante que nós tenhamos uma sabedoria que é prática, não é? As pessoas quando olham para mim, devem espelhar o caráter de quê? De Cristo. E outra coisa, temos que ter um convite gratuito. Aqui encontramos o livro de Isaías, capítulo 55, em que usa-se alguns símbolos. Por exemplo, água, usa-se vinho e usa-se leite, que simboliza o quê? Uma satisfação espiritual do quê? Da palavra de Deus. Porque quando alguém estuda a palavra de Deus, tem uma satisfação espiritual. E temos uma aliança eterna. Quando Jesus Cristo ele esteve aqui na terra, no livro de João, capítulo 14, não é? Ele disse aos discípulos, não é? Não se turbe o vosso coração, quer de Deus, quer também o quê? Em mim. Ele ia para onde? Para a casa do Pai e ia preparar o quê? Lugar para nós. Então, esse lugar, quem deve ocupar? Somos nós. Mas, primeiramente, antes de nós chegarmos lá, precisamos estudar o quê? A palavra de Deus. O livro de Salmos, capítulo 19, versículos 11. Escondi a tua palavra onde? No meu coração, para eu não pecar contra o quê? Contra ti. O ponto mais importante é que a história dos Midianitas não terminou apenas assim. Quando nós vemos aqui no verso 11 que estava sendo dito, importa que profetizes outra vez. É que aquilo que eles sentiram como doçura sobre a volta de Jesus, esta geração vai experimentar essa doçura para nunca mais se separar com Cristo. Estamos mesmo já na reta final. Queremos convidar os irmãos, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, para que possam se inscrever e possam ativar o sino de notificações e também compartilhar essa lição com os demais irmãos, para que muitos possam aprender como estudar as Santas Escrituras. Considerações finais? Espero que de fato tenha sido suficiente o que nós podemos estudar aqui sobre como estudar as Escrituras. Quando digo suficiente, no sentido de termos nos instruído o suficiente para nós termos o interesse de irmos às Escrituras. Porque o nosso maior objetivo em trazer os comentários aqui na edição da Escola Sabatina é fazer com que os irmãos que estão do lado de casa tenham interesse em se aprofundar mais e mais sobre as Escrituras Sagradas. Foi uma bênção para mim ter de fato ouvido aquilo que foram os comentários aqui trazidos. Eu queria terminar dizendo o seguinte: aprendemos várias coisas aqui, mas uma coisa é essencial. Nós precisamos ter este contato com o nosso Deus. Nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos colocar a prioridade, a oração e o estudo da palavra de Deus como prioridade na nossa vida. Ao colocarmos isso como prioridade na nossa vida, nós veremos a nossa vida transformada. Isso não é um processo de um dia para o outro, mas é um processo que, ao longo do tempo, vai se fazendo sentir. E, por fim, nós precisaremos compartilhar aquilo que nós tivemos como experiência pessoal. Quando vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 3, nós lemos os versos 2, lemos o seguinte: Então abri a minha boca e me deu de comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como o mel. E disse-me: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize as minhas palavras. Então, essa exortação que Deus deu ao Ezequiel, dá a nós nos nossos dias. Devemos ter uma vida de comunhão com Deus, comermos a sua palavra, comermos o rolo, sentirmos a doçura e também sairmos compartilhar com aqueles que de fato precisam conhecer a experiência que também nós temos tido, para que também tenham a esperança que nós também temos. Amém. Irmão Rogério? Qual é o propósito do estudo da palavra de Deus? É conhecer a Deus e crescer no relacionamento com Ele. Agora, assim, queridos, é claro que nós não podemos conhecer a Deus de uma forma profunda. Podemos ter uma intimidade com Deus, quanto mais nós estudamos o quê? A palavra de Deus. No livro de 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 10, diz o seguinte: Mas Deus o revelou a nós por meio do quê? Do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, quando nós vamos também para o livro de Deuteronômio, capítulo 29, já nos diz que aquilo que foi nos revelado é para quem? É para nós. Então, deixemos as coisas outras para quem? Para Deus, porque Ele ainda não nos revelou. É importante que nós estudemos a palavra de Deus, sim, para que nós cresçamos espiritualmente, diariamente. Aquilo que nós aprendemos aqui, diariamente, é importante que nós busquemos ao nosso Deus antes de sair. Não é quando nós saímos e oramos, Deus envia os seus santos anjos para nos guiar. Mais uma vez, muito obrigado pelo estudo, pelos comentários.
Vamos terminar esta lição lendo a citação aqui que encontramos no livro Testemunhos para a Igreja, isto na página 601, 602. Assim diz a serva do Senhor: seja qual for o grande adiantamento intelectual do homem, não pense ele, nem por um momento, que não há necessidade inteira e contínua pesquisa das Escrituras em busca de maior luz. Como um povo, somos convidados individualmente ao estudo da profecia. Porque onde não há profecia, o povo se corrompe. Então nós precisamos continuamente estudar as Santas Escrituras, de forma especial a profecia. Se esse é o seu desejo, entre em contato conosco através do número que aparece no rodapé. Conheça o IAG, solicite os seus estudos com o IAG e participe de várias atividades. E também, se é teu desejo apoiar esta iniciativa, apoiar esse ministério através dos seus recursos, também poderá entrar em contato conosco através deste número que aparece no rodapé. E nós nos vemos no próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.